Olá, bom dia para todos, para todas. Vamos começar nessa segunda-feira mais um evento da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Meu nome é Noêmia Porto, eu sou a presidente da Associação Nacional. Para começar essa segunda-feira, nós pensamos numa temática que eu estou chamando de uma temática de caráter jurídico, porque suscita imensas dúvidas, tanto da nossa prática trabalhista entre advogados, pesquisadores, professores e mesmo entre os nossos magistrados e magistradas. Uma expressão que eu tenho notado que é muito comum é falar-se qualquer coisa em tempos de pandemia. E por que isso? Por que essa expressão em tempos de pandemia? Porque é um tempo diferente do tempo habitual. É um tempo que suscita imensas dúvidas, tanto na tramitação dos processos, quanto no acesso à justiça do trabalho, quanto à questão dos próprios direitos. A sensação que nós temos é de um tempo em suspenso, um tempo diferente. E claro, essa que não é apenas uma sensação, mas uma constatação de um tempo em suspenso, certamente pode e deve impactar o tempo do processo, o tempo do acesso à justiça do trabalho, o tempo do cumprimento das obrigações trabalhistas. Para esse assunto, nós vamos convidar o juiz Antônio Humberto de Souza Júnior, colega magistrado aqui também do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Brasília. O colega também é professor, é acadêmico, escreve sobre o assunto e eu tenho certeza vai poder contribuir bastante com essa nossa discussão. Selecionei para o juiz Antônio Humberto alguns diálogos entre nós. O primeiro foi pensar como fica a situação da prescrição trabalhista. E aqui eu me refiro não apenas à prescrição bienal, isto é, se ela poderia ser interrompida, se eventualmente ela poderia ficar suspensa, mas também me refiro à questão da prescrição quinquenal. E aí, não apenas a prescrição quinquenal da forma mais simples, mas também para pensar a situação de uma prescrição das prestações continuadas. Agora, antes de começar com o tema da prescrição, vou fazer o convite para o colega Antônio Humberto, para que ele possa acessar a nossa live e estar conosco nessa discussão. Segundo Antônio Humberto me diz aqui, ele já está a postos, pontualmente a postos. Vamos ver, Antônio Humberto, vou chamá-lo pelo trabalho notável. Só um minuto. Antônio Humberto, você pode entrar agora. Bem, enquanto eu vejo se Antônio Humberto está conseguindo acessar, ele está me dando um ok aqui. Vamos ver se ele consegue. Acho que agora vai dar certo. Vamos para cá. Trabalho. Não, trabalho. Era só um minutinho. É o clima segunda-feira. Infelizmente, Antônio Humberto não está aparecendo ainda. Ele entrou. Uhum. Trabalho.
Só um segundo, ainda não vejo você, Antônio Humberto. Ainda não. Ainda não. Trabalho notável, certo? Agora acho que vai, Antônio Humberto. Vem. Vamos ver se você entra agora. Agora foi. E aí, Antônio Humberto, bom dia. Prontinho. Tudo Agora deu bem? Bom certo. dia, tudo bem? Deu um delayzinho, você está me Deu ouvindo? certo. Estou te ouvindo Então, bem, estou Antônio te ouvindo Humberto, bem. antes de você chegar, eu estava comentando aqui que qualquer É, coisa que a gente tem visto hoje na internet tem alguma coisa relacionada assim, tal coisa em tempos de pandemia, tal coisa em tempos de pandemia, não é? E eu é acredito que verdade. essa ideia do em tempos de pandemia tem lá a sua razão de ser. Sim. Exatamente porque a sensação que fica é de um tempo em suspenso, é de um tempo Uhum. extravagante, é um tempo extraordinário, é um tempo fora do tempo, né, para usar talvez uma expressão interessante. E é Sim. claro que se isso impacta as nossas vidas privadas, nós em home office, nós em distanciamento social, certamente isso tem o impacto no tempo do processo, no tempo do acesso aos direitos, no tempo em que nós administramos as questões dentro da Justiça do Trabalho. E há muitas dúvidas, tanto de advogados e advogadas, professores, pesquisadores, alunos e também de magistrados e magistradas, em questões cruciais sobre a perspectiva do tempo. E aí a gente Uhum. pode falar desde a questão da prescrição, por exemplo, até impactos sobre os acordos na Justiça do Trabalho. E eu vinha dizendo que para discutir um tema jurídico como esse, de alta controvérsia, o nosso convidado é você. Eu agradeço desde logo a sua presença, agradeço por você estar conosco, juiz titular da Sexta Vara do Trabalho de Brasília, colega da 10ª Região, professor, escritor, né, Antônio Berto? Então, um bom dia para você, obrigada por participar desse evento. Você me ouve? Você está me Obrigado. ouvindo, Antônio Berto? É engraçado, o sinal está meio ruim, não sei se eu... Estou te ouvindo, agora estou te ouvindo bem. Houve um hiato. Você está me ouvindo bem? Se não, Agora eu eu estou troco de ouvindo conexão bem. aqui. Está ouvindo Não, bem? agora eu Tá, estou te ouvindo bem. tá, Então, tá. eu passo para você para fazer aí os cumprimentos para tantos colegas que já estão nos assistindo nesse discurso, nesse diálogo. Eu agradeço demais o espaço aí da Ana Mata, agradeço a você, não é, minha colega de região, né? De fato, é difícil a gente não ser monótono em relação ao tema atual, embora é interessante observar também que é um tempo que realmente suspende uma série de coisas, mas é um tempo também que se projeta para o futuro, não é? É muito engraçado como eu, pelo menos, tenho visualizado como muitas coisas que estamos descobrindo agora, principalmente um novo fazer, pode ser uma lição ou várias lições para o uso depois que isso tudo passar. Né? A própria ideia de audiências em videoconferência, que para algumas regiões não é nada novo, é para a maioria dos juízes algo muito revolucionário até. E por isso tem gerado tanta confusão e tanta incompreensão. Né? Então, realmente, é preciso que nós saiamos da nossa caixinha usual, porque não vivemos um tempo de anormalidade e seria difícil imaginar que o nosso direito, por mais requintado, por mais cuidado que pudesse ser, inclusive do ponto de vista jurisprudencial, estivesse realmente preparado para o que estamos vivenciando agora. Então, se nós não mudamos um pouco essa forma de encarar os problemas que a pandemia tem trazido, evidentemente que nós caímos de duas uma, ou na perplexidade de não encontrarmos solução, ou de ficarmos numa simples sugestão de simplesmente acompanhar aquilo que a lei preveja, e onde a lei não prevê, lamento muito, não há o que fazer. Eu não estou no time nem do primeiro nem do segundo grupo. Eu acho que a gente tem que ir um pouco além e procurar, principalmente a partir de uma análise principiológica e também da razão de ser dos institutos, tentar localizar as respostas para aqueles problemas aparentemente insuperáveis.
E aí, Antônio Humberto, vamos começar com o assunto, e aí eu vou até te fazer essa pergunta, Hum, pensando, evidentemente, claro, não só na nossa prática judiciária, mas também nas uhum, nossas atuações associativas. E aí eu claro. começo com a questão da prescrição. Nós dois Uhum, sabemos que já tem suscitado muita dúvida a seguinte uhum, indagação. Desde o decreto legislativo que reconhece uhum, a calamidade pública, uhum, será que uhum. ele seria um marco inicial, o que reconhece a calamidade pública, para nós pensarmos nas hipóteses de suspensão da prescrição bienal, interrupção da prescrição bienal? Para as duas hipóteses, nós poderíamos fazer uso do esquema atual do Código Civil, pensando na ideia das dificuldades de acesso à justiça, ou nós Uhum. necessitaríamos de um marco regulatório específico para prever, tanto nas ações cíveis, e aí eu incluo as de natureza civil comum como trabalhistas, as Uhum. hipóteses de suspensão ou de interrupção da prescrição bienal. Como é que você tem pensado sobre esse assunto? Esse é um grande problema usualmente cogitado. É claro que estamos pensando daqui para frente, mas é uma coisa que tem reflexo prático assim gigantesco, porque como as pessoas têm até 2 anos para reclamar seus direitos e nos vínculos em andamento até 5 anos, não é? Para pleitear aquilo que imagina esteja lesionado, é claro que isso impacta em um prejuízo muito grande, a depender da resposta que demos a essa pergunta. E o grande problema, Noemi, é que o Código Civil não nos atende, mas não só, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção, não só na questão da pandemia. Eu mesmo construí já toda uma reflexão em torno disso, mas que é extremamente embaraçada do ponto de vista do direito positivo, por uma alteração, do meu ponto de vista acidental, que foi promovida no Código Civil, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Com uma ideia muito interessante e muito importante de integração da pessoa com deficiência no exercício pleno dos seus direitos, acabou se criando uma desproteção em matéria prescricional, porque o legislador usou uma estratégia de retirar as pessoas que antes eram consideradas absolutamente incapazes para deixá-las livres para assumirem obrigações civis, e nessas civis incluídas as trabalhistas. Só que com isso, como efeito colateral, tirou-lhes algo muito interessante e muito importante e muito útil, que era a proteção contra a prescrição. Ou seja, as Uhum. pessoas que não tinham, que não estavam no pleno exercício de suas faculdades mentais, não poderiam ter a prescrição correndo contra si. Ou se já tivesse iniciado, a contagem seria suspensa. Essa seria uma ponte muito interessante para o momento que vivenciamos agora. Só que com as mudanças promovidas no Código Civil, ficaram apenas os menores de 18 anos abarcados por essa regra de impedimento e de suspensão. E aí me parece, e aí casa com o que eu falei agora há pouco, me parece que é importantíssimo nós irmos na raiz do que é a prescrição. Só aí podemos encontrar uma saída, uma solução, que é a E mesma, aí, Noemi, que eu. desculpa interromper, Vai talvez lá. conectar também a prescrição com essa questão da importância do contexto constitucional do pleno acesso à Sim, justiça, né? Não sei se você concorda exatamente, Noemi. comigo. Concordo plenamente. E veja que eu já tinha que achar essa solução, Noemi, num problema que é muito caseiro nosso, que é o problema do dano pós-contratual. A pessoa que foi Uhum. ofendida, por exemplo, moralmente, 4 anos depois de sair da empresa, mas numa ofensa claramente conectada a um evento do contrato de trabalho. Um positivista estreito vai dizer que isso está prescrito, porque afinal de contas já passaram-se mais de 2 anos. Mas não faz 2 anos do sentido, fim. evidentemente. Exatamente. Como é que eu posso imaginar uma pretensão natimorta? Não posso admitir isso. Então, é onde eu disse que, para além das hipóteses expressas no Código Civil de impedimento e suspensão da contagem do prazo, e eu não chegaria a tanto de ir na interrupção. Acho que para a interrupção seria difícil a gente chegar nela, mas para impedimento e suspensão, sim. Eu tenho que pensar que são dois os elementos que configuram a prescrição. Um é a passagem do tempo, como todos sabemos. O outro é a inércia, não é? Ou seja, alguém fazer algo que poderia ter feito. E é nisso que me prendo. É possível alguém fazer algo
para buscar o seu direito nesse momento crítico? Evidentemente que não. As pessoas têm uma preocupação muito mais superlativa, que é ou salvar a sua própria vida, evitar a contaminação a todo custo, ou salvar outras vidas para aqueles que têm que se sujeitar, não é? E o mundo do trabalho ele passa por esse paradoxo curioso, não é? As pessoas têm que se desproteger para proteger a coletividade como um todo, não é? E o certo é que, para além disso, eu tenho um aspecto prático e pragmático, que é o fechamento dos escritórios também. Os órgãos de assessoramento jurídico não estão também funcionando em normalidade. Então, me parece que, nesse caso, o mais correto seja realmente imaginar que, para termos um critério objetivo, a partir da vigência do Decreto Legislativo número 6, de 2020, se tenha esses prazos como suspensos. Nós sabemos, OM, que há até um projeto de lei em tramitação bem ágil, mas que não quis ir além. Ficaria difícil mesmo numa lei ele colocar isso de forma retroativa. Mas se prevê a suspensão da prescrição, embora achei até modesto, até outubro apenas, para todos os casos, mas a partir da publicação da lei. Então, ainda assim, essa discussão nossa continua tendo sentido, porque nessa janela entre a decretação da calamidade pública e a publicação iminente dessa lei, que deve ser aprovada, ao que tudo indica, nós vamos ter aí pessoas com direitos fulminados pela prescrição, né? Então, me parece que é possível, e eu tenho visto essa sinalização por outros colegas, inclusive pessoas muito mais estudiosas que eu no campo do direito civil, inclusive colegas juízes do trabalho, como, por exemplo, o professor Aldemiro, que se aposentou há pouco, né, e é professor reconhecido na área de direito civil, sustentando a mesma coisa, que eu tenho que encontrar essa resposta a partir da compreensão do próprio Instituto da Prescrição. Não é? Poderíamos fazer analogias, mas elas todas serão um pouco forçadas. Eu poderia fazer analogia com o tempo de guerra, porque o brasileiro que vai servir num tempo de guerra, ele também está com a sua prescrição impedida de prosseguir enquanto ele estiver labutando pelo país ou por uma causa que se tem entendido como justa. Se por um lado, e aí assim, eu concordo plenamente com você, Antônio Beto, que talvez seria excessivo a partir de uma interpretação principiológica do que significa o Instituto da Prescrição e a hipótese de acesso à justiça, pensarmos em interrupção. Eu acho que essa hipótese, pelo menos numa primeira hermenêutica que nós estamos concordando aqui, poderíamos descartá-la, mas para pensar a suspensão da prescrição. Perfeito. Isso. Também concordo contigo sem dúvida, que esse projeto, que é de iniciativa, salvo engano, salvo melhor juízo, do senador Anastasia, de Minas Gerais, ele deve tramitar, o que tudo indica não isso, há que incorporou um projeto preparado por uma comissão. Perfeito, não tem muita controvérsia no projeto, mas ele não gera efeitos ex tunc. Então, de maneira que o decreto legislativo número 6 já está em vigor, os problemas de acesso à justiça já são reais e nós precisaríamos pensar na questão da suspensão. E eu acho que nós acrescentaríamos também o fato, que é realidade, de que nós ainda temos ius postulandi na Justiça do Trabalho. E esse ius postulandi não é algo que a gente possa negar. E eu notei aqui duas perguntas importantes que vieram dos nossos participantes, que eu queria dividir e compartilhar contigo. A primeira pergunta que eu achei muito interessante foi essa nossa ideia, e aí nós estamos de acordo com essa perspectiva de uma suspensão do prazo prescricional desde o decreto legislativo. É uma suspensão que vale para prescrição bienal e quinquenal, uma primeira pergunta que surgiu que eu achei bem interessante. E a outra, se essa análise se daria caso a caso pelo magistrado, a depender do lugar do Brasil, porque houve mais ou menos problemas de acesso, ou nós dois estamos defendendo aqui a ideia de uma perspectiva mais geral da prescrição trabalhista para todo o território nacional. Acho que foram duas boas perguntas que foram feitas. Duas ótimas questões. A primeira, me parece um pouco mais singela, em termos de resposta, Noemi, porque a jurisprudência já vem caminhando nessa direção desde o início da Constituição de 88. Os prazos prescricionais trabalhistas correm paralelamente, ou seja, verifica-se aquele primeiro que for alcançado. Então, a causa suspensiva atinge a ambos. Eu não tenho como ter um prazo diferente. Me parece que isso não é razoável e fugiria daquilo que a própria Constituição contempla. A segunda questão cai naquela questão de fixar um critério objetivo. Eu já cogitei, Noemi, nessas minhas reflexões sobre esse tema,
que nós pudéssemos trabalhar com a ideia dos decretos locais, de maiores restrições. Mas eu tenho um problema, Noêmia. O problema é que o judiciário está afetado pela pandemia de uma forma genérica e contundente, porque os atos do CNJ, em especial as resoluções 313, 314, 317 e 318, são atos que abrangem todos os tribunais, né? O decreto local serve apenas como mote para o prolongamento da suspensão de prazos processuais. Então, me parece que a consideração da vigência do decreto legislativo número 6 cria uma zona de segurança jurídica maior e evita que se crie uma jurisprudência um tanto quanto casuística. Eu tenho muito receio quanto a isso. Acho melhor trabalhar com a ideia de que todos têm dificuldade e que a presunção é essa. E há um problema, que você bem colocou, o ius postulandi tem um efeito colateral complicador. É que no PJE, a forma dessa pessoa se defender seus direitos seria comparecer ao Poder Judiciário, ao Fórum, para fazer a sua reclamação e ser atermada. Isso é impossível hoje. Eu não tenho como fazer com todos isso. os problemas de inclusão digital, claro. Exatamente. Sem falar isso. Primeiro que eu não posso presumir que todo mundo saiba que é possível acessar eletronicamente. Segundo, que a habilitação é feita para os advogados, não é feita para as partes. Para as partes, ele precisa de um auxílio. Então, seria necessária a criação de um canal alternativo. Então, veja o quanto de complicação. Primeiro que essa pessoa não sabe que está sendo lesada. Começa um problema de ignorância do próprio direito, que é o acesso à justiça no seu plano cognitivo. É a maior deficiência que temos, talvez, no país. É uma deficiência invisível. Aquilo que a professora Ada Pellegrini gostava de chamar de litigiosidade contida. Mas que, nesse caso, não é acreditada ao desânimo ou descrédito no judiciário, mas a simples falta de percepção de lesão. Não é? Então, o ius postulandi para nós torna a questão da suspensão da prescrição muito mais relevante, talvez, porque mesmo que ele quisesse, ele não teria condições práticas de realizar a justiça. Tanto que o TST, de forma sábia, no meu modo de ver, tem sinalizado que para contestar a ação, para embargar a execução, impugnar a sentença de criação, é possível o prolongamento do período de suspensão de prazos processuais. Ora, se é possível para a defesa eu estender o prazo, e me parece muito razoável, pelas mesmas razões que estamos aqui indicando, não me parece razoável que para reclamar as pessoas tenham contra si a espada de Damocles da prescrição, não é? Fazendo sepultar os seus direitos, independentemente de qualquer circunstância que é totalmente justificável nesse momento. Pois é, e assim, eu vejo aqui nos comentários, Antônio Humberto, as pessoas um pouco na dúvida sobre esses dois marcos que nós mencionamos agora, né? Nós mencionamos o marco do Decreto Legislativo número 6, que então oficializa e decreta e diz que é uma calamidade pública, e as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Mas veja, talvez aqui para esclarecer, que o Decreto Legislativo número 6, quando ele define que se trata de uma calamidade pública, ele define um status, né? Ele define uma circunstância geral para o país. No caso das resoluções do CNJ, a preocupação dessas resoluções foram exatamente com o funcionamento com regras um pouco mais gerais do que seriam as muitas e diversas unidades judiciárias do país. Preocupando-se muito com a questão da suspensão de prazos processuais, vale dizer, do próprio andamento do processo, mas sem impacto essas resoluções sobre prazos no que diz respeito ao acionamento do Poder Judiciário, que é uma coisa diferente. E aí concordo contigo que, em termos de um mínimo de lógica, de raciocínio jurídico, o decreto legislativo nos dá um marco inicial, me parece mais adequado do que pensarmos as sucessivas reformulações do CNJ que tentam adaptar esse tempo para a questão do funcionamento das unidades judiciárias do país todo, né? E quando a gente fala de ius postulandi, eu noto que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com o ius postulandi. Ele é bom, é ruim, não é? Enfim, eu acho que aí vale a gente pensar que o país, o Brasil, é uma imensa diversidade.
se capitais como Brasília, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, talvez a experiência prática mostrasse um tímido uso do ius postulandi, não é o mesmo que nós possamos falar de Rondônia, do norte do Tocantins, que pertence à jurisdição do TRT da 10ª região, nem ao Amazonas, nem ao Pará, onde o ius postulandi, ainda que com todas as suas dificuldades, é a única forma de acesso aos direitos ou acesso à justiça, né? Me parece isso. E aí, Antônio Berto, ainda sobre a prescrição, saindo um pouco da questão da prescrição, se você me permite, e já que a gente mencionou a questão das resoluções do CNJ, eu notei nos últimos dias, não sei se você também teve essa percepção, muitas divergências no que diz respeito à questão do lockdown. Porque, claro, a última resolução do CNJ, de número 318, a grande finalidade dela, eu acredito que isso tenha ficado claro, não foi alterar 314, não foi alterar 313, ela quis lidar com algo que estava por acontecer e nós estamos vendo o que está acontecendo. A hipótese de lockdown, quer dizer, aconteceu o lockdown, eu preciso de um outro ato da justiça para suspender prazos? Não. Aconteceu o lockdown, é automática a suspensão de prazos. Mas aí vem um detalhe. Aquilo que gera uma automática suspensão de prazos é um lockdown decretado pela autoridade competente estadual, ao menos nos termos da resolução número 318. Porque a gente tem notado no judiciário uma disputa sobre qual é a autoridade competente para a definição do lockdown. Se os prefeitos são, se os governadores são, se eu posso ter uma ordem judicial para essa finalidade. E agora eu me lembrei do Rio de Janeiro. Duas grandes cidades do Rio, a própria capital, Rio de Janeiro, e Niterói, já anunciam a hipótese do lockdown municipal. Nós temos um lockdown estadual no Ceará, por exemplo, e lockdown municipal. Veja, eu estou contando toda essa confusão dos prazos processuais para pensar como isso pode impactar na tramitação do processo, num outro tema que nós prometemos falar nessa live, que é a questão dos acordos judiciais, o cumprimento dos acordos e dos prazos processuais. Como é que você tem visto essa questão? Você tem refletido sobre isso? Sobre a questão dos acordos ou sobre a primeira questão que você colocou? Nas duas. Nas duas. Em relação à suspensão automática, ela realmente, o ato do CNJ é muito expresso, né? Ele fala em estado de Distrito Federal, mas nada impede, aí é que está. Provavelmente nós continuaremos tendo resoluções regionais, Noêmia, né? Sim. Porque eu posso ter uma situação de lockdown, por exemplo, numa capital, e por iniciativa do município, sem que o Estado tenha endossado, e o tribunal entender que não tem lógica os prazos continuarem correndo naquela localidade. Então, me parece aí que nós teremos dois regimes. Um regime da Resolução 318 para o lockdown estadual ou distrital, e o regime que vai depender de ato dos tribunais locais para as situações de decretação exclusivamente municipal. Não é? Então, aí a gente equaciona isso, me parece que dessa forma. Em relação aos acordos, esse é um outro... Posso só te interromper um minutinho, Antônio Beto? Desculpa. Claro. E aí, apenas para reforço até dessa sua ideia, me parece que o artigo 3º da resolução número 318 exatamente permite isso. Né? Porque não houve um fechamento completo para a hipótese de os tribunais, os mais variados tribunais, possam decretar suspensão de prazo, por exemplo, em situações em que eu tenho cidades grandes, municípios grandes com lockdown. Apenas que a condicionante estabelecida pelo CNJ é que se faça, se fundamente e comunique imediatamente o Conselho Nacional de Justiça, claro, eventualmente para eventual controle de excesso ou não excesso no exercício da autonomia regional. Então, concordando contigo que a própria Resolução 318 tem esse escape, digamos assim, né? Ela não menciona os municípios especialmente, mas é uma das hipóteses em que isso poderia ocorrer, né? Exatamente por aí. Né? Então, concordo contigo, a resolução nesse ponto ela está bem calcada. Em relação à segunda questão, Noêmia, é uma questão delicada sobre todos os aspectos. Né? Qual é o problema para situar aqueles que estão nos ouvindo e talvez não tenha percebido qual é o grande drama aqui? Muitos acordos foram feitos antes da pandemia,
antes do fechamento do Poder Judiciário e antes das restrições severas da atividade econômica, com pagamentos parcelados. E esses pagamentos parcelados tiveram muitas vezes, o vencimento das parcelas exatamente nesse período em que há uma grande retração da atividade econômica, a não ser aqueles setores de atividades essenciais que, pelo contrário, podem ter experimentado até um boom de incremento de lucratividade, como supermercados, farmácias, etc. E aí vem um problema. Os executados batem a porta da Justiça do Trabalho querendo que o juiz do trabalho ou reparcele ou reposicione esses pagamentos para depois que tudo passar e tudo mais. E aí eu tenho um problema, porque o parcelamento... Ou suspenda a multa, ou suspenda juros e correção. Isso, né? Eu vou chegar lá, exatamente isso. Então, o que acontece? Primeiro, eu não posso generalizar, ao contrário do que falamos em relação a essa questão do ius postulandi, exercício de ação e tudo mais, aqui é uma situação um pouco diferente. Eu tenho empresas que assumiram obrigações a serem pagas no futuro e que podem ou não ter sido afetadas. Eu preciso verificar primeiro se realmente essa empresa está afetada. Segundo, me parece fundamental saber se o exequente, se o credor, se o reclamante, concorda com isso. Claro que se o reclamante concordar, teremos uma nova ação, né? E isso pode ser resolvido da forma mais tranquila possível, como pode também o juiz do trabalho, se quiser realizar uma audiência de mediação e tentar equacionar uma solução. Porque o que eu digo é o seguinte, é evidente o estado de aflição desses empresários, mas também deve ser muito evidente o estado de aflição dos credores. As pessoas que estavam contando com aquele dinheiro, que muitas vezes estão desempregadas, aguardando esse auxílio emergencial que não chega, ou que é muito pouco, a depender das circunstâncias, do tamanho da prole. O que atrasa, enfim. Exatamente, é uma série de circunstâncias. Então, não é simples, me parece, e me parece que não está no poder do juiz do trabalho simplesmente prolongar o vencimento dessas obrigações sem o consentimento de ambas as partes. Por outro lado, eu tenho, como disse, o acordo faz coisa julgada, ou seja, me parece que aqui a única forma de resolver isso seria por ação anulatória ou uma ação revisional. Né? Não acho que no mérito haveria sentido, porque o acordo não tem nenhum vício. O acordo representa uma solução encontrada pelas partes. Não é? O que eu tenho agora, como novidade, é uma dificuldade momentânea, mais ou menos severa, para a quitação da obrigação. No adimplemento. É isso que nós temos agora. Sim. Exatamente. Então, para mim, eu tenho duas coisas, é a opinião que eu externo, inclusive está naquela obra que eu tive a oportunidade de publicar com o Fabiano Coelho, o Daniel Gaspar, lá da Bahia, e o Rafael Miziari, do Piauí, que é um e-book digital gratuito que está no site da RT sobre a MP 927, né? Que é exatamente para dizer o seguinte, me parece que o juiz do trabalho não pode, na minha visão, não pode alterar as datas de vencimento se há uma resistência por parte do credor. Mas ele pode, tranquilamente, porque isso tem previsão legal expressa, reduzir ou até mesmo eliminar a multa que tiver sido estipulada justamente tendo em vista a conjuntura surgida. Ou seja, verificando que o inadimplemento não decorreu de um simples ato de malícia ou de aproveitamento de um momento delicado para todos. Né? Se o juiz, de fato, está convencido de que naquela atividade, por exemplo, ela está afetada pelos decretos locais, de fato, aquele estabelecimento teve que fechar, de fato, ele não é atividade essencial, por exemplo. Não é atividade essencial. E suponhamos que seja um tipo de atividade em que o delivery não é viável, ou pelo menos para aquele estabelecimento não se implantou isso, porque é uma alternativa de manutenção de alguma atividade econômica. Aí me parece muito razoável que pelo menos o impacto do valor não haja, não havendo o aumento, né, da dívida, além daquilo que ele se obrigou originalmente. Então, resumindo a história, para mim, se não houver consentimento do credor, não me parece possível postergar os vencimentos. Mas é possível, diante do caso concreto, a depender do ramo de atividade da empresa ou da situação específica da empresa, o juiz, então, reduzir a um valor mais módico ou mesmo eliminar, descartar qualquer valor de multa
por conta daquele acordo, preservando assim, rígido, aquilo que foi estabelecido, mas sem a sanção penal, já que nesse caso o inadimplemento não foi voluntário, foi totalmente involuntário, causado por um motivo de força maior, o que para alguns é até fato do príncipe, aí já é uma outra discussão enorme aí, não vou entrar nessa seara. Então, Antônio Beto, eu noto uma discussão entre os colegas no seguinte sentido. Não há dúvida de que o acordo homologado em juízo tem essa nossa natureza da coisa julgada, com toda a proteção jurídica pertinente à coisa julgada. Então, plenamente de acordo contigo, que o juiz, em cada caso concreto, vendo a circunstância, aquilo que está demonstrado da dificuldade do segmento econômico, ele poderia, por exemplo, inclusive marcar uma nova audiência de conciliação entre as partes, para captar do credor a sua concordância ou discordância ou modificação dos termos do acordo, mas não o magistrado sozinho fazer isso. A questão a multa, ela é cláusula, digamos assim, dessa coisa julgada, ou a multa, na condição de cláusula penal, ela pode ser alterada pelo magistrado? Eu estou um pouco nessa sua linha de entendimento, isto é, a de que a cláusula penal, ela também pode sofrer alteração por uma intelecção judicial sem malferimento daquilo que transitou em julgado, que é o reconhecimento de que o débito é débito, o valor desse débito, como ele será pago e essas condições. Mas a multa é cláusula penal, e daí porque ela poderia receber essa intelecção do juiz, lembrando que a pandemia ela atingiu segmentos econômicos de maneira heterogênea, de fato. Eu tenho segmentos econômicos, por exemplo, de comunicação com tecnologia, que foram, inclusive, incrementados. Não sabemos se isso vai sobreviver muito tempo, se a pandemia se estender demais. Mas a gente teve outros segmentos imediatamente fechados. Afetados, Quer dizer, não vai bastar a alegação da parte em juízo, evidentemente. E, claro, juros e correção monetária, eu acho que nós estamos de acordo, juros e correção monetária, eles são acessórios do que se foi reconhecido naquilo que nós estamos chamando de coisa julgada, correto? Exatamente, exatamente. Em relação à multa, Noêmia, seja no Código Civil, seja no Código de Processo Civil, há espaço para o juiz fazer essa modulação. Né? Então, mesmo no Código de Processo Civil, ou seja, mesmo para as situações de títulos judiciais ou extrajudiciais, a lei autoriza que o juiz faça essa redução ou mesmo essa exclusão. Então é por isso que eu estou muito tranquilo. E dentro do que você falou, na verdade, a multa não é a obrigação. A multa é uma condição de cumprimento ou de descumprimento. Né? A multa ela não é um crédito. Ninguém faz acordo. Aliás, eu sempre brinco quando faço audiência, né? Porque aqui em Brasília você sabe disso, você é juiz aqui, você sabe. Aqui o nosso costume é da multa de 100%, o que não acontece em vários lugares. Em vários lugares a multa é menor. E quando alguém chia e reclama, né, mas essa multa é muito alta, eu falo, olha, ela está dentro do limite do Código Civil e é uma multa para não ser paga. Se é para não ser paga, não há problema em ela ser alta. Não tem ideia, certeza que você vai cumprir. Não é? Você vai cumprir a obrigação. Se você vai cumprir a obrigação, essa multa podia ser de 10.000%, que para você não faria diferença nenhuma. Para quem quer cumprir o acordo. Agora, para quem não quer cumprir, o receio pode ser um indício de que ele não queira cumprir. Então, é bom ele pensar se ele realmente quer fazer aquilo, ou se às vezes não é melhor, então, não assumir o acordo e esperar uma condenação. Se ele não está disposto... eu estou plenamente de acordo com você de que a modulação da multa, quer dizer, não é ela o conteúdo substancial do que transitou em julgado pela via do acordo, né? Ela é instrumento para que o acordo seja cumprido adequadamente na maneira como foi avançado. E aí isso também faz um gancho para nós. Eu sei que nós dois aqui acabamos permeando um pouco de direito material, prescrição, acordo, com um pouco de direito processual, suspensão dos prazos, impacto no judiciário. E aí eu vou aproveitar que a gente está fazendo essa mescla sobre o tempo do processo e o tempo do direito, Antônio Beto, e perguntar a sua opinião sobre os casos que têm chegado em que, depois de 4 de maio, com a retomada dos prazos processuais, ao menos como regra, aonde não existe lockdown e aonde não existe uma resolução do tribunal, a retomada dos prazos processuais tem implicado em algumas dificuldades e peticionamento nos processos
em que determinadas empresas, essas dos segmentos econômicos que comprovam terem sido afetados efetivamente pela pandemia, têm dificuldade com o depósito recursal para fins recursais com prazo de recurso em fluxo, né? E aí se tem discutido muito, isso está dentro do limite jurisdicional de decisão, isto é, poderia o juiz do trabalho, no juízo de admissibilidade, por exemplo, suspender ou dispensar esse requisito recursal? O que você tem pensado sobre isso? Noemi, é uma questão muito interessante que você coloca, e eu lhe diria o seguinte, eu usaria o mesmo raciocínio que nós deveríamos usar sempre quando haja uma discussão recursal quanto à assistência judiciária gratuita. Eu sei que são situações diferentes, tá? Sim, mas você vai entender onde eu quero chegar. O que acontece? Às vezes o juiz do trabalho, na sentença, indefere a gratuidade judiciária do trabalhador, dentro daquela perspectiva literalista do que está previsto lá no artigo 790, decorrente da reforma trabalhista, e aí o trabalhador quer recorrer. E aí criamos um embaraço, porque se o juiz do trabalho quiser ser coerente né, em relação à sua sentença, ele vai trancar o recurso porque não terá havido preparo, o recurso será deserto. Só que se o recurso versa exatamente, entre outras coisas, sobre a questão da assistência judiciária... Sobre a gratuidade, não me parece razoável. Então, o que ele deve fazer é, em tese, né, ou em termos é uma expressão melhor, em termos, receber o recurso, mesmo verificando a deserção, deixando para que o tribunal avalie a questão da admissibilidade ou não. Né? E aí caberá ao tribunal analisar essa questão da admissibilidade, porque é fato que empresas em recuperação e empresas que recebam o benefício da justiça gratuita estão dispensadas do depósito recursal. Saber se nós podemos fazer primeiro, e essa é a dificuldade, é que nós não podemos presumir a miserabilidade só pela declaração. Então será necessário a empresa demonstrar, olha, eu sou da atividade X, a atividade X, pelo decreto do governador, foi afetada, o estabelecimento está fechado desde tanto, está aqui o meu movimento bancário, o movimento bancário da empresa. Do período de tanto a tanto. De tanto a tanto, não está havendo ingresso, ou ingresso muito pequeno, então por isso eu quero pleitear essa assistência. Tecnicamente seria o melhor para a empresa, ela pleitear a justiça gratuita, como preliminar para recebimento de recurso, e o juiz do trabalho me parece... Fazendo prova disso, né? A mera alegação não vale. Fazendo prova disso, exatamente, fazendo prova disso. E, na minha visão, acho que a atitude mais ponderada do juiz do trabalho, aliás, eu tenho dito muito, Noêmia, que é um momento em que a serenidade deveria virar princípio processual. Nós nunca falamos sobre isso, mas ela deve ser. Nesse momento, isso é fundamental. Né? Na dúvida não ultrapasse, não segure as coisas. E se eu tenho, nesse caso, se o juízo de admissibilidade é duplo, se o juízo que nós fazemos no primeiro grau não vincula o segundo grau, para que eu vou criar dificuldades para gerar a necessidade de mais um recurso? E vai esbarrar no mesmo problema, porque o agravo do instrumento também precisa do depósito recursal, e aí não vai haver depósito recursal, só que nesse caso o juiz do trabalho não pode, evidentemente, trancar o recurso. Né? Enfim, cria-se um embaraço desnecessário. Então, no meu modo de ver, havendo um pleito de gratuidade judiciária, instruído ou não, eu diria, o juiz do trabalho deve remeter isso ao regional e deixar o regional resolver. Lembrando que a execução provisória pode ser iniciada. Se o reclamante se incomodar, entendendo que isso é uma chicana, que isso é uma forma de embromar... Foi um excesso da parte, um excesso no exercício do direito de petição. Exato. Ele pode perfeitamente, sem justificar, nós sabemos, requerer a execução provisória imediata. E aí corre a execução provisória enquanto a empresa vai lá tentar a sua tese de que não houve deserção do seu recurso e assim por diante. Eu noto essa discussão também, Antônio Berto, porque, assim, usando daquela nossa doutrina clássica, etc., sempre se considerou que a justiça gratuita não abarcaria o depósito recursal, né? Que a justiça gratuita sempre dissesse respeito à questão das custas processuais, porque o depósito recursal não é uma custa do processo, né? Ele na verdade... uma forma de uma garantia provisória da condenação pecuniária a que aquele devedor já está exposto por uma decisão de primeira instância. E aí, me parece que talvez, pensando na ideia da prudência que você está colocando aqui, da gente considerar o tempo extravagante que nós estamos vivendo, se nesse conceito de justiça gratuita se poderia também englobar
a questão do depósito recursal, pelo menos pelo juízo ACOR, para consideração Não, depois do juízo de admissibilidade de Noêmia, quem, não sei. mas veja bem, nesse caso não tem problema, aí é indiscutível, porque na reforma trabalhista, o parágrafo 10 lá do artigo 889 deferiu essa isenção. Então, hoje, essa Sim, celeuma que para a o depósito Justiça do Trabalho... recursal. Então, mas Isso. nós temos essa controvérsia também, né? Nós sabemos que entre os nossos Não, magistrados, não, mas... Não, magistradas, pode... advogados e advogadas, a aplicação desse dispositivo tem causado controvérsia, né? Pode ser, mas hoje em dia está difícil. Veja bem, eu particularmente, Noemi, eu sempre tive muita dificuldade de entender a jurisprudência resistente à gratuidade do depósito recursal, porque até onde eu sei, o Sim. único processo que exige depósito recursal é o nosso. Então, quando a lei 1060 Como condição de previa... recurso, sim. Exatamente. Quando a lei 1060 previa lá no artigo 3º o depósito recursal como abrangido, aquilo foi feito para a gente. Era estranho não ser. Né? Agora, com a inclusão na CLT, fica mais difícil ainda. O que nós temos são algumas situações engraçadas. Por exemplo, a empresa em recuperação, ela fica dispensada do depósito recursal, que é uma despesa maior, mas não fica Sim. dispensada das custas. Então, nós temos essa repercussão também. E isso também reflete no que nós estamos discutindo, porque a empresa pode estar numa situação tão ruim do ponto de vista financeiro que ela não vai Exato. precisar só da isenção do depósito recursal. Ela vai Mas precisar também das da custas isenção. processuais. Isso. E aí, na justiça gratuita, ela pega a carona e resolve todos os seus problemas, se realmente a situação for de contemplação desse benefício. Né? Então, Fora que me as parece... empresas em... Diga. Desculpa, não, só para dizer que às vezes é bom a gente até esclarecer que nós dois, quando nós estamos falando em recuperação judicial, a gente está falando em recuperação judicial assim declarada na forma da lei, né? Na Porque forma da existe um lei, senso exatamente. comum, uma Que a linguagem empresa comum que quebrada... recuperação judicial era assim, eu tenho dificuldades econômicas, Isso, então eu faço isso. uso das hipóteses da recuperação judicial, o que me parece inviável daí, né? Exatamente. Do mesmo jeito que instituição filantrópica não é só aquilo que a gente imagina que seja, mas aquela que tem o Isso. certificado, lá o SEBAS, né, o Isso, certificado isso. de entidade Não é uma beneficente e tal. autodeclaração de Não é uma filantropia, né? autodeclaração, ou o fato dela não ter finalidade econômica, não é isso. Né? Mas ela ter reconhecido o caráter de instituição beneficente, que é, aliás, é a expressão mais correta que tem se utilizado ultimamente. Né? Exatamente. Antônio Beto, até agora, eu acho que nós fizemos assim, blocos grandes de dúvidas, que são dúvidas que têm assolado aí a prática trabalhista. E aí eu queria lançar uma última, respeitando a questão do nosso tempo, que é o seguinte, e aí o incômodo, me parece, vem apenas não só da advocacia, mas uma dúvida também dos magistrados e magistradas. Eu cheguei a conversar sobre isso com o ministro Aloísio, quando nós tivemos o evento da Anamatra na live passada, né? Mas antes que nós chegássemos nesse ponto, houve a questão da queda de energia e acabamos não explorando melhor esse assunto, que é agora a questão da volta ao passado, que é o nosso futuro, que é o da súmula 16 do Tribunal Superior do Trabalho, né? Que é a presunção de recebimento. E olha que a gente usa essa presunção para tudo, né? Para notificar do acordo que foi vencido, para fazer depósito de multa, o caso dos recursos, para hipótese de contestação, enfim, é infinito o nosso uso da súmula 16. E eu noto que isso tem causado bastante angústia, para dizer uma palavra mais suave, tanto por parte de advogados e jurisdicionados, quanto pelos próprios magistrados, porque há quanto tempo nós já não precisávamos mais dessa presunção? Há quanto tempo nós, na nossa bancada de audiência, já fazíamos todas as consultas para ter a certeza do recebimento da notificação? E agora voltamos a pensar em presunções de notificação num âmbito em que a gente sabe que nem sempre o serviço de correio tem funcionado adequadamente, né? Na prática, como é que você tem enfrentado isso? Noêmia, o grande problema é que, além de tudo isso que você colocou, existe um outro aspecto de estrutura dos tribunais, que torna essa resposta diferenciada. Eu, por exemplo, com surpresa, esses dias atrás, conversando com um colega da 15ª, descobri que lá eles não tinham ainda, pelo menos quando conversei com ele, o serviço de e-carta, que é um serviço que os Correios oferecem
que pode ser Sim. contratado pelos tribunais para a expedição eletrônica das correspondências. Porque qual era o problema lá? Eles estavam acumulando todas as comunicações postais, porque não tinha Uhum. como o servidor ir até a vara para apanhar lá as etiquetas para colagem, né, nos envelopes para que Pois as é. notificações fossem feitas. Então, veja, numa situação como essa, a súmula 16 está totalmente inviabilizada. Porque, pelo contrário, a Uhum. presunção aí é inversa. A presunção é de que não É o foi contrário, de entregue. que você não entregou, de que não saiu a notificação de que a Exatamente. pessoa nunca recebeu, né? Exatamente. Agora, para quem tem o serviço, como ele tem um rastreamento e como o serviço, conveniado com os Correios, prevê a devolução ou a informação pelo correio quanto à entrega ou não do objeto postal, me parece que aí não haverá nenhum problema, porque mesmo que o juiz, de início, parta da presunção, se chegar uma notícia diferenciada, ele vai ter que ajustar aquilo que vai decidir a essa nova realidade. Mas talvez, e nisso eu concordo com você, talvez, principalmente aquele juiz do trabalho que tem a aventura rara de ter uma vara com pouquíssimo movimento, em que ele consegue ter prazos extremamente exíguos para despachar e consegue dar vazão aos seus processos, talvez seja interessante, nesse período, aguardar um pouquinho. Não confiar, como você bem colocou, não confiar nessa presunção. Porque nós sabemos que também os agentes postais, os carteiros, também vivenciam dificuldades, nós sabemos disso. São daquelas atividades essenciais, claro, mas que tem que tomar uma série de cuidados. Imaginemos uma situação, por exemplo, uma situação bem simples, que naquele posto, naquela agência dos Correios, haja um problema de falta de álcool gel e de máscaras, e os carteiros tenham de postergar as suas missões. É claro que isso vai impactar em tudo isso que nós estamos dizendo. Não é? Então, é É, sempre e bom, talvez, agora, aguardar de fato, se está fazendo pelo e-carta, aguardar a chegada do comprovante ou acompanhá-lo pelo código de remessa, não é? Para saber se realmente foi entregue. Porque o risco que o problema não é só de injustiça, é de desperdício, Noemi. Porque o além de você desperdício, é o estar sacrificando. retrabalho. É o retrabalho. Exatamente. Além do sacrifício do direito da parte, você tem um retrabalho. Você de repente, prolatou uma sentença que dá, mesmo na revelia, dá trabalho, evidentemente, tudo é trabalho. Uhum. Amanhã ou depois você fala, não, isso não podia ter sido feito, vamos jogar essa sentença no lixo eletrônico e agora começar tudo de novo. Quer dizer, por isso que eu falei Exato. por isso que eu te falei, Noemi, da serenidade. O princípio da serenidade, isso é fundamental. Né? Eu tenho usado, aliás, duas expressões muito comuns nesse período. É o princípio da serenidade e a jurisdição artesanal. Nós temos que usar uma jurisdição artesanal, tendo É. cuidado com cada processo, Cada pode esconder processo, cada alegação, grandes cada dramas. prova. É. Exatamente, Se exatamente. nós já tínhamos, né, Antônio Beto, a convicção de que não existem processos iguais, eu acho que isso para o juiz de primeiro grau parece que nós sentimos isso na pele. Para nós não Na existem pele. processos iguais. A gente Não pode ter pode. teses semelhantes, né? Nós podemos ter situações que se repetem, hermenêuticas que são discutidas o tempo inteiro, mas nós não Uhum, temos rigorosamente processos iguais. São pessoas diferentes que são impactadas sempre claro. de modo diverso. Parece que a pandemia tornou isso superlativo, né? Na ideia de que realmente nós não temos processos iguais. Ninguém foi impactado da mesma forma, nenhuma empresa foi impactada da mesma maneira. E lembrando dos Correios, talvez uma solução fosse exatamente essa, isto é, que em todos os regionais do país esse convênio, essa parceria do e-carta fosse estabelecido, né? E, Uhum, claro, e a gente ter o cuidado e a prudência de pensar que o retrabalho também pode ser um problema. Então, o uso moderado da súmula isso, 16 ou o uso sim, parcimônico da súmula 16, né? Bem, como nós estamos exatamente. caminhando já para o nosso período final, Antônio Beto, eu queria te deixar a palavra aí para você poder fazer uma síntese, finalizar, se despedir de quem nos acompanhou até aqui. E aí, ao final, eu vou renovar muito os meus agradecimentos por você ter aceito o convite da Ana Mata. Foi uma discussão muito bacana mesmo. Eu que agradeço, né, o espaço generoso que você abriu, agradecer a toda a plateia, estou vendo aqui, instantaneamente, tem mais de 200 pessoas nos ouvindo, isso mostra o prestígio seu e da nossa associação, né? E dizer que estamos vivendo um momento difícil
Isso vai ser superado, mas é preciso que, enquanto não seja superado, nós tenhamos muito cuidado com a nossa jurisdição. A jurisdição trabalhista lida com dois aspectos muito especiais, que é o valor social do trabalho e o valor social, que nesse ponto entra como um elemento de moderação, não é? De proteção das empresas em certa medida. Não é? O valor social está exatamente nisso, em nós percebermos que o contexto é um contexto especial, não é? E agirmos com toda a prudência. Me parece que há muito a ser feito, podemos fazer realmente, não é? Mas é preciso que todos ajam com muita lealdade, com muito senso de cooperação, isso é fundamental, cooperação ética, não é? Senso de participação. Isso, inclusive, em relação a uma questão que nós não iríamos abordar aqui, mas que entra nessa discussão, que é a questão das audiências em videoconferência. Tudo isso só se viabiliza, a nossa prestação jurisdicional só se viabiliza exatamente com essa perspectiva de uma atuação serena, cuidadosa, que leve em consideração os dramas vivenciados por ambos os lados dessa equação, como nós fazemos no dia a dia, Noêmia. Só que nesse momento essa sensibilidade ela tem que estar mais aguçada, ela tem que estar mais presente, ela tem que estar mais intensificada para que a gente possa cumprir o nosso papel social, que mais que nunca é relevante. Porque se tem uma coisa interessante e positiva que essa pandemia trouxe, foi mostrar a todas as pessoas e ao próprio poder público a importância da justiça do trabalho, a importância do mundo do trabalho, porque é ele que vem tornando menos sofrida essa situação que nós estamos vivenciando nesse momento. Olha, Antônio Berto, eu quero agradecer demais a sua presença. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, porque aqui, através do canal da Anamatra, a gente pretende discutir tanto grandes temas, como foi com o ministro Aloysio, como foi também com o ministro Augusto César, com a professora Ana Frazão. Você é o nosso quarto convidado, e agora para a gente também discutir as nossas questões jurídicas do dia a dia, as nossas questões jurídicas, para pensar que a Justiça do Trabalho ela tem, nesse momento, uma enorme visibilidade. Visibilidade que não é só uma questão de visibilidade por visibilidade, ela tem uma imensa necessidade. Eu acho que a justiça social se tornou hoje, eu não tenho dúvida disso, ela está no âmbito dos nossos debates públicos. E a justiça do trabalho é fundamental para o debate público sobre o acesso à justiça social, né? Os nossos debates aqui vão ficar disponíveis no IGTV e também no YouTube da Anamatra. Nós vamos subir essa nossa live, esse nosso bate-papo, e que eu acredito possa ser útil para muitos e para muitas. Agradeço a todos e a gente vai continuar com esse compromisso de solidariedade, de um pacto de magistrados, magistradas, advogados, advogadas, servidores, professores, enfim, para um mundo do trabalho melhor estruturado, para uma justiça social que se faça com o valor social do trabalho. E aí, gostei da sua expressão, Antônio Berto, vou usar ela agora, o valor social também da livre iniciativa. Um abraço para todos, até mais. Eu vou encerrar. Fica bem, Antônio Berto. Se cuida, tá bem? Obrigado. Um beijo. Tô bem. Tchau, tchau.